Olá, meus amigos, meus irmãos, bom estar aqui novamente. Vamos agradecer a Deus, primeiramente, essa oportunidade, a essa casa de amor que nos dá tanta alegria e nos oportuniza o trabalho. Aos trabalhadores incansáveis que fazem tudo por nós aqui, para que possamos fazer essa transmissão. E a você que acompanha as nossas lives, falando das parábolas de Jesus, e que Jesus, sinceramente, nos abençoe. É muito bom falar de Jesus. E hoje nós vamos falar da parábola da vinha, também conhecida como a parábola dos trabalhadores da última hora, capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas eu trouxe aqui para a gente, que eu sempre gosto, e brinco com os amigos, que é bom começar do começo, e saber o porquê das coisas. Para você que nos acompanha e está vendo todas as parábolas, poucas pessoas sabem, mas existe uma estrutura por trás dessa parábola. Kardec, quando codificou a obra e o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, sabiamente ele fez todo um contexto e a estrutura dos capítulos. A parábola da vinha, ela é depois da parábola que fala sobre a fé transporta montanhas e tem um objetivo, tem um sentido. Ela nos mostra que está relacionado ao indivíduo. Nós, o indivíduo com fé agindo no mundo. A parábola seguinte, o capítulo seguinte, ele é todo estruturado, entendeu? Sobre a responsabilidade daqueles que estão envolvidos no processo de progresso e transformação do mundo. Sai de um microcosmo para um macrocosmo. Então, é interessante que, na época, essa parábola, Jesus não tirou do nada. E Jesus aproveitava as coisas do cotidiano para conversar, para ensinar, para exemplificar. Essa parábola específica, Jesus faz uma estrutura diferente. Ele usa uma parábola que já era conhecida do seu tempo. E ele transforma essa parábola para ensinar e trazer uma nova perspectiva de um mundo novo. Interessante que já existia uma história antes disso. E essa história, ela estava baseada em um rei que construiria um castelo e ele contratou muitos trabalhadores para construir esse castelo. Jesus aproveita essa história e faz a adaptação para falar da parábola da vinha. Legal, né? Como é bom falar de Jesus. Como é bom Jesus entrar agora na sua casa, para que a gente entenda que Ele está sempre conosco. Nunca se sinta só, nunca se sinta desamparado. Lá em Levítico 26, 9, diz o seguinte: voltar-me-ei para vós e vos farei multiplicar. Cada um de nós é trabalhador da vinha, é discípulo, é trabalhador do Cristo. E nós podemos contribuir muito com uma palavra, com um sorriso. E agora, com todo esse mundo novo que se abre para a gente com a tecnologia, entre nos grupos de voluntariado, seja um ouvido amigo, se adapte e queira participar para conversar com um idoso, para ensinar uma criança. Coloque os seus dons a serviço. Então, tem um historiador, um grande comentador que faz uma analogia dessa parábola. E ele nos diz o seguinte, que ao fazer a adaptação, Jesus nos mostra uma nova forma de ver o trabalho espiritual nas nossas vidas. Então vamos à parábola em si, Hoje eu não vou ler a parábola, Nós temos ela aí que está sendo mostrada, mas para quem não conhece, eu vou falar um pouquinho, um pedacinho dela, Está lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 20, que o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar os trabalhadores e chamá-los para a sua vinha.
tendo convencionado com esses trabalhadores, quer dizer, combinado com eles, entendeu? Ele prometeu que pagaria 1 denário, quer dizer, o denário era o dinheiro da época, e mandou-os para a vinha. E aí, cada um deles ele vai chamando para que trabalhasse, até os últimos. E nós vamos agora entender o contexto da parábola. Eu trouxe Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, para nos ajudar. E ele diz o seguinte: e disse-lhe, ide vós também para a vinha e dar-vos-ei o que foi justo. E eles foram. Comenta o Evangelho de Mateus, do capítulo 20, o versículo 4. Então, a essência da parábola, ela é formosa. Ela fala dos servidores e envolve conceitos extremamente profundos. Nós precisamos entender que essa essência designa o local de serviço aonde os trabalhadores foram. E ela se refere ao volume das obrigações que nós recebemos do Mestre Divino. Nós não podemos cair na ilusão. Os homens, hoje em dia, alguns, e principalmente aqueles que detêm o poder, que estão em situação de comando, né, guardam a ilusão de terem no tablado das hegemonias o controle político sobre as raças, sobre os mais pobres, entendeu? Isso é um ledo engano. Nós sabemos que o tempo tem nos mostrado isso. Muitas pessoas levaram uma rasteira. Toda essa situação, não tem como viver esse momento sem comentar a situação em que nós vivemos. Muitas pessoas foram pegas de surpresas e ficaram sem saber o que fazer. Mas muita gente boa, graças a Deus, aproveitou esse momento para refletir a vida, para rever conceitos, para trabalhar, para fazer doação. Então, isso transforma as pessoas. Todos nós, os discípulos, os filhos da razão, que estamos encarnados e vivemos na Terra, nós trazemos conosco a tarefa de contribuir para que o padrão de vida se eleve e se transforme cada vez melhor e a cada dia. É interessante que essa parábola ela traz 3 ideias básicas que são identificadas. Primeiro, o valor do trabalho para o progresso humano. Segundo, o significado do trabalhador da vinha. E terceiro, o princípio da reencarnação. Isso mesmo, a reencarnação. Bênção divina nas nossas vidas para que possamos reavaliar, reestruturar, transformar, melhorar-nos a cada existência, construindo e contribuindo para a obra de Deus na Terra. Então, a parábola nos mostra que há um plano diretor, há um plano superior que define o ser útil, né? Olha que legal, que é essencial para o progresso humano. É interessante que nada é ao acaso, tudo está sob o controle divino. Muito embora a gente sabe que nesse momento muitas pessoas contestam, cobram da divindade. Mas nada é ao acaso. E Deus age com a sua sabedoria, com a sua inteligência divina, infinita. Há um planejamento, há aí uma estratégia sendo seriamente estipulada, né? Para que nós logremos êxito e haja o sucesso para essa existência e a progressão do planeta. Eu sempre gosto, quando falo das parábolas, de explicar o contexto evangélico, porque tem pessoas que não conhecem, que não sabem, né? E o que seria quando ele diz assim, o reino dos céus é semelhante a um pai de família? O que seria esse reino dos céus? É comum no evangelho, né, essa expressão reino dos céus. E o estado, ele diz que é o estado de plena consciência espiritual. E ele é alcançado de forma ativa. Então, se nós não trabalharmos o nosso lado espiritual, nós estagnamos. Então, é necessário esse exercício contínuo para que também nós venhamos a exercê-lo. E aí, não dá, nesse momento, para barganhar com Deus. Ao receber esse estímulo, nós devemos progredir.
e devemos trabalhar. Quais os personagens, né, que estão nessa parábola? O pai de família é Deus. Ele é comparado, né, na parábola por essa questão da proteção, do cuidado, da oportunidade. A vinha somos nós, os trabalhadores, a humanidade inteira. O trabalho é a aquisição das virtudes que devem enobrecer a nossa alma. Então, tudo na parábola tem um sentido e que nós devemos entender nas nuances, nas entrelinhas, o que isso quer dizer para nós, qual é o estímulo que eu recebo e como que eu dou as virtudes que eu recebo de Deus. As horas, né, que eles colocam na parábola, um foi na primeira hora, o outro na terceira hora, convidado ao trabalho, o outro na 1/10 hora, representa os períodos da humanidade e os personagens que trabalharam em nome de Deus. Os trabalhadores que chegaram da primeira época, na primeira hora, foram lá da época de Moisés. Né? Depois vieram os iniciadores que marcaram a etapa do progresso, como os apóstolos, os mártires, todos aqueles que estavam, né, semeando, trazendo a primeira preparação de solo. Depois vieram os pais das igrejas, os sábios, os filósofos e por último vieram os espíritas. Sim, os espíritas, esses foram preditos e receberão o salário como os outros, né? E o Messias nos dará também a nossa recompensa. Tem um termo que me chamou bastante atenção na parábola que eu gostaria de tocar, que é o sair de madrugada. É tão importante isso que sair de madrugada significa sair cedo. O que isso tem a ver comigo? É interessante que muitas instituições, igrejas, obras, até casas espíritas, né, foram pegas de surpresa por esse momento da pandemia. Eu ouvi na semana passada que 90% estão completamente fechadas e a gente deve realmente, né, obedecer a esse movimento de proteção. Mas nós não podemos parar. Então, houve um segmento novo, uma nova forma de falar de Jesus, de promulgar o Evangelho, de levar auxílio, correntes fraternas, solidárias. Há pessoas que estão aí na internet fazendo lives sobre o Evangelho. Então, o sair de madrugada é não perder tempo, começar cedo, não ficar parado, aproveitar todas as oportunidades, né? E Jesus diz o seguinte: meu Pai trabalha e eu trabalho também, incansavelmente todos os dias. E nós não podemos malbaratar as nossas horas. Como é importante o trabalho da vinha. E o dono da vinha, sendo o Pai Celestial, ele disponibiliza o serviço ao trabalhador, o local, a forma, a remuneração. Eu costumo brincar, né, com os amigos e dizer que a alegria do cristão é o trabalho e serviço ao Cristo. E a gente fica mais feliz do que pinto no lixo, porque o que para uma pessoa comum não seria interessante, para a gente poder falar de Jesus traz uma felicidade e a gente irradia a alegria. E é assim quando a gente se sente útil, quando a gente consegue realizar algo. Você também pode. Você também pode, dentro das suas possibilidades, trazer uma palavra amiga, um sorriso a alguém, um conselho e assim estar trabalhando na vinha do Senhor. Não é interessante? A vinha, sendo ela a própria humanidade, é o campo de aprendizado. Ele precisa evolver, ele precisa ser remexido, ele precisa ser tratado, ele precisa ser semeado. Nenhuma terra dá fruto se ela não é movida. Nenhuma terra consegue trazer para a planta estrutura se não é arrancado dela, do seu seio, o vício, a praga. Então, cada um de nós pode dar o testemunho, o seu sacrifício nas doações incessantes das nossas próprias dificuldades, mas com coragem, exemplificando desde a época do início. Nós sabemos que todos nós, os cristãos, temos feito isso.
Em outras palavras, né? Nós podemos dizer que é designado o local dos serviços humanos e que se refere a obrigações de grande monta que o Mestre Divino tem depositado a todos nós. Essas palavras são de Emmanuel e está lá no livro Pão Nosso, no capítulo 129, aliás, no capítulo 29, aonde ele nos instrui com bastante bondade, que o benfeitor espiritual nos diz que nós podemos verdadeiramente contribuir. E aí, o próprio benfeitor espiritual nos diz que, através dos tempos, todos nós recebemos em experiência as virtudes e nós não podemos malbaratar. É interessante que a bondade, a justiça, a benevolência, o perdão, são sementes que nós lançamos nesse campo. A terra é a vinha de Jesus. E nós vemos Jesus semeando e trabalhando desde a aurora dos séculos. E assistimos, assim, com a sua contribuição, à transformação das criaturas na terra. O trabalhador recebe a oportunidade como dons para aplicar no progresso. O campo é a vida aonde atua. É o material da matéria em si, daquilo que a gente pode ter de benesse, mas é também o espiritual. Nós não podemos esquecer. E qual seria essa função? É a experiência que nós possuímos. Através do nosso livre-arbítrio, nós podemos escolher ou o caminho bom ou o caminho ruim. Então, nós aqui decidimos semear a boa semente. E o denário, o dinheiro pago, né, na explicação do contexto evangélico, é sob a gerência divina que, sempre atenta e atuante, sabe ajustar o trabalho ao nível da conscientização e do entendimento do obreiro. Na medida do seu esforço, do seu entendimento, na aplicabilidade, você receberá o mesmo que o outro. Na palestra, na parábola, a gente sempre costuma colocar que o obreiro receberá o salário. Na história da época de Jesus, o rei pagava o salário 1 denário ao dia. Jesus diz o seguinte, que todos nós receberemos, não ficaremos sem a recompensa. Que é possível definir o tipo de compromisso que cada um pode oferecer à vinha. Na equação e na produção, né? Versus o benefício que se recebe. Então, nós lograremos êxito. E essa tarefa é dos indivíduos que já despertaram para a espiritualidade. Serão os primeiros nos reinos dos céus, né? Porque souberam aproveitar integralmente os trabalhos na vinha do Senhor, através do seu sacrifício, do seu esforço, nas lutas e nos desafios, como alunos bem aplicados, entendeu? Esses são os trabalhadores da última hora. Nós aproveitamos da base, segundo o Evangelho, na explicação dos Espíritos, né, do conhecimento dos predecessores, dos profetas, para trabalhar na cumieira. Então, os últimos trabalhadores somos nós, os espíritas. E essa parábola, ela cala fundo ao nosso compromisso e à nossa responsabilidade pelo conhecimento espiritual que nós temos. Não é ao acaso. Muitas vezes nós ouvimos aquela brincadeira, acorda para Jesus, né? E agora eu digo, não tem mais tempo. É mundo de regeneração. Está à nossa porta. Não durma em serviço. E a parábola da vinha, ela vem dizer isso para a gente, né? Ela traz eu diria, a ação do levantar o véu do Cristo. Quando Jesus, né, fala sobre reencarnação, os ébrios, né, cheios de esperança, volvem e levantam o túmulo, a tampa do túmulo, dizendo, há uma possibilidade, tem uma esperança. A reencarnação para realizar esse desiderato, nós sabemos que uns precisam de mais tempo, outros de menos tempo. Então, cada um de nós está num estágio, numa responsabilidade.
na contemporaneidade, né, nós costumamos dizer assim, cada um no seu quadrado, né? Então, é isso que nós devemos entender, que nós podemos cumprir bem ou mal, mas cumprir as nossas obrigações. E para finalizar, Emmanuel, lá nesse capítulo 29 do livro Pão Nosso, ele fala o seguinte: onde quer que você esteja, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Vives, de alguma forma, sitiado pela dificuldade ou pelo infortúnio? Não fique triste, trabalha. Trabalha para o bem geral, mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo. Você pode, você consegue. Somos filhos de Deus, coautores. Nós somos os filhos diletos e Deus nos convida a trabalhar na vinha. Na próxima quinta, no dia 21 de maio, nós estaremos aqui com outro companheiro falando sobre a parábola da figueira estéril. Será o nosso companheiro Trindade. Estimule, acompanhe, ajude. Obrigado pela participação de todos.